Oi, gente, tudo bem com vocês? Nossa, que diferença de roupa, gente. Ontem eu tava toda arrumadinha, me arrumei pra gravar vídeo pra vocês. Aí eu não consegui. Aí agora eu tô aqui, ó, parecendo uma candanga. Mas é bom que vocês já vão sabendo qual é a realidade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Franciele. Eu tenho uma confeitaria delivery, trabalho da cozinha da minha casa. E neste canal eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina mais voltada para a maternidade. Eu já tenho um canal aqui no YouTube onde eu mostro um pouco da parte da confeitaria. Eu gravo receitinhas também, como que é por dentro de um delivery, para você que quer saber como é. Vou deixar o canal aqui na descrição do vídeo. Mas eu queria muito, gente, falar sobre maternidade, sabe? Eu amo ser mãe, a maternidade me transformou muito. E eu tenho bastante coisa pra falar, pra compartilhar. Tipo assim, se vocês quiserem que eu faça alguma coisa, eu posso ir fazer alguma pesquisa pra vocês. Eu amo, amo, amo de paixão ser mãe. Mas ser mãe, ao mesmo tempo que é lindo, é muito desafiador. E por que que eu criei esse canal? Quando eu engravidei, eu ficava muito sozinha e eu destrinchava todos os conteúdos que tinham aqui no YouTube. E pra mim foi muito, muito, muito bom, me ajudou em tudo, gente, na montagem do enxoval, no parto, me deu muita segurança. E apesar de eu ter visto, eu acho que quase todos os relatos de parto do YouTube, eu nunca tinha visto um como o meu. Eu nunca vi um como o meu. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou contar pra vocês como eu engravidei. E aí depois como foi a minha gestação, como eu organizei as coisinhas da minha filha pra chegada dela, como foi a bolsa, o que eu usei, o que eu não usei, onde eu comprei. E lembrando, gente, eu tô passando a minha experiência, não tem nada chique, nada mirabolante, nada importado, nada, gente. É eu sendo eu, mostrando a minha realidade pra vocês. E aí depois vai ter um vídeo específico sobre o parto, sobre as comprinhas, o que eu usei, o que eu não usei, o que eu acho, como que eu tenho que organizar, como eu organizo as coisas até hoje, porque a Lara já tem 2 anos. E se você já chegou nessa fase dos 2 anos, ou, né, hoje já passou dela, você sabe o quanto é difícil, né? Mas calma, tudo tem o seu tempo, vamos relaxar. E agora eu vou contar pra vocês como eu descobri a minha gestação. Gostaria de parar, gravar um vídeo com vocês bem bonitinho, né? Mas não vai dar não, gente, porque a Lara tá dormindo e a hora que ela acordar, meu amor, não dá tempo de fazer mais nada. E é sobre maternidade. Mas vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar que se você tem medo de ser mãe, tem gente que sonha e tem gente que tem medo. E eu era a pessoa que tinha muito medo de engravidar. Eu sou uma pessoa extremamente detalhista, segura, eu gosto das coisas tudo certinha. Então eu queria me organizar para um dia eu ter um filho. E no momento eu não tava nada organizada, eu tava num trabalho extremamente exaustivo, cansativo. Tava fazendo um curso de... Tinha acabado de sair de uma faculdade que não tinha dado certo. Estudei por 5 anos e não segui a profissão. Eu fiz fisioterapia, voltei pro meu antigo trabalho, tava trabalhando lá pra fugir um pouco do estresse que era aquele trabalho. Eu fui fazer um curso de confeitaria e eu falei assim, Deus, me ajuda, eu preciso sair desse lugar. Toda vez que eu falava que eu ia sair, eu ficava com dó. Um patrão faleceu, um outro... Gente, era assim, sabe? Só que eu pensava só em ajudar, não, eles estão precisando. Eu trabalhei lá durante 9 anos, então já conhecia muito bem a empresa. Desde quando eu entrei até a época que eu saí, a empresa evoluiu muito, então eu conhecia muito, muito, muito. Mais do que talvez o dono que estivesse lá atualmente, porque quando eu entrei era um dono, esse dono faleceu, ficou muito mal. Morreu do coração, gente, porque, gente, era um emprego, que misericórdia, Jesus amado. Enfim, eu falava, meu Deus, eu preciso sair daqui. Gente, eu não dormia. Quando eu engravidei, eu tava tomando remédio pra dormir, que eu não conseguia dormir de tão estresse. Se você já teve um emprego extremamente exaustivo, cansativo, estressante, você vai entender do que eu tô falando. E eu falava muito com Deus, falei, meu Deus, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Daí eu falei assim, olha, quando eu terminar o meu curso de confeitaria, que eu sempre amei cozinhar, eu vou sair daqui.
Só que eu acho que Deus sabia que eu ia terminar o curso e não ia sair dali. Porque eu fiz 5 anos de confeitaria e não saí. Eu terminei o estágio num dia. No mesmo dia, o meu patrão, meu ex-patrão, meu ex-falecido patrão, ligou pra mim, Fran, porque você não tem como você tirar um dia pra vir aqui treinar uma funcionária pra mim e tal. Eu falei assim, tem, eu tô terminando, quarta-feira é meu último dia de estágio, na quinta-feira eu vou aí treinar pra você, né? Que eu tava lá na cidade mesmo, ele, beleza. Na quarta-feira eu fui passar, na quinta-feira eu fui passar o treinamento pra menina, na sexta-feira ela não voltou mais e eu fiquei. E foi indo. E foi indo, e eu ganhava um salário muito bom, gente. Quando eu voltei, eles aumentaram muito meu salário. E, tipo, recém-formada, eu não ia ganhar o que eu ganhava lá. E era um trabalho que eu já conhecia tudo. Sabe quando você só vai se deixando levar? Aí eu acho que Deus falou assim, e eu falei assim, eu vou fazer, eu tinha a opção de fazer o curso à noite. Mas eu falei assim, não, eu vou fazer de manhã e eu não vou vir trabalhar no dia do curso. Aí eu falei, eles não vão deixar eu fazer e vai ser a minha oportunidade de sair. Pois bem, fiz a matrícula do curso e falei pra eles, é o seguinte, eu vou fazer um curso em outra cidade, tal dia da semana e tal dia da semana, daí eu não vou poder vir trabalhar. Eu já estava esperando eles falarem assim, não, a gente não aceita a proposta, não tem como você sair, que não sei o quê. Gente, eles concordaram assim, de boaça, não descontavam R$1 meu. Segundo ano, eu fiz cirurgia durante o curso no olho, fiquei sem trabalhar. E eles, tô vendo nada, pode ir. Eu falei, Deus sabia que eu ia terminar esse curso e não ia sair de lá. Mas Deus também sabia que eu precisava sair de lá. E eu acho que a única maneira de Deus falar assim, você não tem como não sair, era mandando um filho. E eu nem imaginava, gente, que eu fosse engravidar, assim, foi uma época muito, tipo assim, eu não procurava, eu não imaginava, eu não queria, as pessoas falavam, você não vai ter filho, eu não vou, eu não. Primeiro eu vou construir minha carreira, vou ter minha casa, vou casar e depois eu vou arrumar um filho. Gente, eu fui na casa de uma cunhada minha, que a bebezinha dela tinha nascido, e a bebezinha dela não ia com ninguém. Quando eu peguei a criança no colo, a criança ficou calminha. Aí minhas cunhadas, olha, será que já não tem um na barriga aí? Que não sei o que? Eu falei, não, você é louca. Imagina, eu faço tudo pra me engravidar, não tem como eu engravidar. Bem, aí tinha uma colega minha de trabalho que tava de licença maternidade, foi levar o filho dela pra me ver. O filho dela ficou dando risada pra mim, gente, eu não tinha afinidade nenhuma com criança, eu não sabia nem pegar uma criança no colo. Aí eu fui pegar ele todo sorridente pra mim, pega essa criança aqui, mano, porque eu não gosto dessas coisas, não. A criança ficar sorrindo pra mim, ela, você vai engravidar. E eu, não, você tá louca, que não sei o quê. Gente, eu não gostava, eu não tinha afinidade nenhuma com criança, nenhuma. Daí, minha menstruação atrasou. E eu falei assim, não é possível que eu estou grávida. E quais foram os meus primeiros sintomas? Muito sono. Gente, uma pessoa que não dormia. Literalmente, eu não dormia. Eu tinha que tomar remédio pra dormir. Eu saía do serviço, ia pra academia, chegava da academia e abria o iFood, porque eu já tava começando a trabalhar com delivery de doce. E aí eu chegava da academia e ia abrir o delivery. E eu comecei a chegar na academia e dormir, tipo, com sono inexplicável. E, gente, inexplicável mesmo, porque não é uma coisa que eu sempre tive dificuldade pra dormir. Eu já trabalhava nesse serviço há 8, 9 anos. Aí, do nada, o sono, eu não conseguia fazer nada, de sono. Aí, o último dia que eu fui pra academia, teve um sangramentinho. Eu cheguei em casa, tava com sangramentinho, eu falei assim, nossa, a menstruação tá descendo, né? Aí, no final de semana, eu falei assim, na época era meu namorado, né, que a gente só se via de final de semana, eu falei, nossa, meu peito tá doendo muito, vai descer pra mim, nossa, mas tá doendo demais. E uma dor na virilha, tipo uma cólica, mas gente, era uma cólica diferente, mas na minha cabeça, em hipótese alguma, passava que era uma criança. Aí passou uns dias, minha menstruação, aí eu parei, não fui pra academia, porque eu não tava me sentindo muito bem, minha menstruação cessou. Por quê? Porque não era menstruação, era um sangramento. Aí, eu peguei,
Aí, gente, eu peguei e falei assim, não, não é possível. Não é possível. Fiz um teste de gravidez. Deu negativo. Eu nem sei, na verdade, se deu negativo, porque eu comprei aquele de fitinho mais barato que tinha. Eu cheguei na farmácia e falei assim, eu quero o teste mais barato que você tem, que é só pra tirar uma dúvida. Na minha cabeça, não ficou vermelha as 2 listras, era pra mim ter tirado uma foto na época, porque o pessoal fala assim, que quando a listra sai vermelhinho claro, você já está grávida. Então, se você está vendo esse vídeo com suspeita de gravidez e saiu uma listrinha vermelha e uma listrinha vermelha clara, você tá grávida. Aí pra mim deu negativo, né? Aí eu fiquei a semana com aquilo encacucada na cabeça. Eu falei, meu Deus, não é possível. Não é possível, não é possível. Minha menstruação era muito regrada, muito regrada. Então, tipo assim, cara, era tudo na cara que eu tava grávida, né, gente? Eu comecei a procurar no YouTube como saber se eu tô grávida antes de fazer teste, que não sei o quê. Daí teve um vídeo que eu vi de um profissional que falava sobre a linha negra. E quando eu olhei na minha barriga, gente, tava certinho assim, ó, o risco na barriga. Eu falei, não é possível, não é possível. Liguei na farmácia, lá do meu serviço, aí eu já tava, tipo, em outro mundo, gente. Eu já tava assim, meu Deus, o que vai ser da minha... Eu já tava desesperada. Aí eu liguei na farmácia e falei assim, mas eu preciso de um teste de gravidez, mas eu preciso que você me embale muito bem embalado, porque vai entregar no meu serviço. Por quê? Tinha 2 recepções antes de chegar na minha sala. E aí eu falei assim, as meninas, chega coisa de farmácia, vai que as meninas olhem a sacola, né? Porque, gente, é um teste de gravidez. Se você olhar dentro de uma sacola um teste de gravidez, você vai falar, nossa, um teste de gravidez. Aí o pessoal da farmácia embalou em um monte de saquinho, assim. Foi muito legal. Aí eu falei, vou fazer. Aí eu falei, não vou fazer. Agora que chegar em casa eu faço. Esse primeiro teste que deu negativo, eu fiz numa segunda, numa sexta. Isso, eu não contei pra ninguém. Na segunda-feira eu fiz outro teste, que é daquele mais caro lá, que aparece a semana. Só que não tinha o das semanas na farmácia. Só tinha o do risquinho. Daí eu falei, vai esse mesmo, vai. Mas pelo menos é um pouquinho melhor, né? E aí, gente, deu positivaço. Mandei mensagem pro meu patrão, falei assim, eu tenho um exame pra fazer amanhã de manhã e eu tinha esquecido. Então amanhã de manhã eu não vou trabalhar. Ele, beleza. Mentira, eu sou virginiana, gente. Eu corri pro laboratório fazer o exame de sangue. Aí já fiz o exame de sangue. Saí do laboratório, já passei no posto de saúde desesperada. Eu tô grávida, o que eu faço? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Que não sei o quê. E aí foi aquele desespero, gente. Desesperador. Aí eu falei assim, e agora pra contar pra minha família? Porque o sonho da minha família era que eu engravidasse. E eu sempre falei, não queria. Minha mãe, o sonho da minha mãe, porque eu vou morrer e não você volta, porque eu vou morrer e não você volta, porque ninguém quer ter filho nessa família, que não sei o que. E é só eu e meu irmão, né? Aí, gente, eu peguei e comprei um bodyzinho e fiz várias caixinhas não. Fiz uma pra minha prima, que é a minha melhor amiga. Fiz uma pro meu pai, uma pro meu irmão, uma pra minha mãe e uma pro meu marido. Aí meu marido falou que ia em casa durante a semana pra fazer alguma coisa. Aí eu falei, bom, então aí quando ele vir durante a semana aqui, porque a gente morava em cidades diferentes, aí eu vou contar pra ele, né? Já comprei body, já comprei um monte de coisa, imprimi os exames no serviço, deixei tudo bonitinho. Aí meu marido não foi no final de semana. Aí ia ter um aniversário em outra cidade, na cidade da minha família que eu ia. Aí, como meu pai precisava passar pela minha cidade pra gente ir pra esse aniversário, é uma forfé, gente. Aí meu pai passou em casa, e meu pai ia passar em casa, pegar eu, ia passar na cidade da minha mãe, que ela morava em outra cidade, pegar ela pra gente ir nesse aniversário que é em outra cidade. Só que, tipo assim, são cidades pequenas, no interior. Então, tipo assim, é uma estrada que você vai passando pelas cidades, até chegar no seu destino final. Aí meu pai passou em casa, aí eu contei pro meu pai é muito lerdo, gente, demorou horrores pra ele saber que era. Aí o meu pai pegou e deixou, aí a gente foi contar pra minha mãe. Aí minha mãe nossa, ela pulava, gritava. Aí, e até ela acreditar que era verdade, meu Deus.
Aí meu pai deixou eu na casa da minha prima, que era na cidade do meu marido, que é onde eu moro agora. E aí eu levei a caixinha pra contar pra ela, né? Com os docinhos e o exame. Aí ela também, gente, ela começou até a passar mal. A pressão dela até subiu. Gente, eu era a pessoa menos provável da família pra engravidar. Mas gente, nenhuma probabilidade, nenhuma. Eu era uma pessoa... Enfim. Aí eu contei pra ela que eu tava grávida. Aí a minha mãe contou pro meu irmão, porque minha mãe e meu pai iam passar a pegar meu irmão pra ir no aniversário. E eu fiquei uma cidade antes, ali que o meu marido ia pegar eu. Quando eu cheguei no aniversário, eu ia contar pro meu marido chegando em casa, que ele ia levar eu embora. Aí quando eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não contem pra ele, porque quando eu chegar em casa, eu arrumei uma surpresinha lá pra ele, né? Tem a caixinha dele, com o bodezinho, não sei o que. Tá bom. Chegou na festa da minha família. Aí quando eu cheguei na festa da minha família, já tava meu irmão, minha mãe, meu pai, todo mundo bêbado. Não, meu marido chegou, gente, a cara deles não tinha como. Eles assim, ó. Ai, que você caiu? Gente, de sarna. Mãe, pelo amor de Deus, esse detalhe só ele sabia. De lá, meu irmão, meu pai e minha mãe. Aí meu irmão, gente, disfarça, eu vou contar pra ele. Resumindo, eu tive que ir embora. Porque eles iam contar. Meu pai falou, teve uma hora que falou assim: se for menino, eu vou ganhar um baile do Palmeiras. Aí, e eu, o que você tá falando? Vamos embora, que eu não tô bem. No caminho, eu com uma vontade de fazer xixi, porque no começo, tem uma época que não dá tanta vontade de você fazer xixi, sei lá, no meio, tipo assim, da gestação, não sei. Mas no comecinho e no final, meu Deus do céu, você não sabe se você dorme, você fica no banheiro. Ai, nossa, uma vontade de mijar, gente, que saía até umas gotinhas, assim, era tipo 40 minutos pra mim ir embora. E eu não queria falar pra ele que eu precisava parar pra fazer xixi. E ele assim, no meio do caminho, você não tá escondendo nada de mim não, né, Franciele? Porque se você estiver escondendo coisa de mim, ó, eu vou ficar muito puto com você, que não sei o que. E eu, escondendo o quê? O que eu vou esconder de você? Que não sei o que. Só que, gente, eu sou péssima pra mentir. Eu sou a pessoa menos provável pra conseguir mentir. E aí a gente chegou em casa, fui no banheiro e tá. Aí ele foi tomar banho. Aí quando ele saiu do banho que eu fui contar pra ele. Aí ele, então era por isso que o pessoal lá tava assim, não sei o que, não sei o que. Ele. E eu fui o último a saber. Não é que ele foi o último, era pra ele ter ido em casa, ele não foi, ué. Aí eu tive que ir contando conforme a sequência ali foi acontecendo, né? Ai, gente, e aí foi assim, eu sou muito sistemática, sabe? E foi assustador, mas quando eu descobri que eu tava grávida, eu ajoelhei e falei, Deus, se o Senhor me mandou, foi porque o Senhor sabe que eu tenho a capacidade de cuidar. E se eu não tiver a capacidade de me cuidar, que o Senhor me capacite. E eu posso falar pra vocês, pode falar que eu sou chata, pode falar qualquer coisa, menos que eu sou uma mãe ruim. Gente, eu amo ser mãe. Eu não sabia que eu precisava ser mãe, até eu ser mãe. Eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa assim, eu não tinha paciência nenhuma, eu vivia muito estressada. Hoje eu vivo cansada. Mas, como antes, assim, não. E inicialmente, logo que eu descobri que eu estava grávida, eu falei assim, um dia que a menina foi me visitar lá, que estava de licença maternidade, eu falei assim pra ela, Má, se um dia eu descobrir que eu estou grávida, nunca mais eu volto pra cá. Aí ela, Fran, não sei o que, porque o cargo dela também era alto, igual o meu, assim, até mais. E ela tinha muita responsabilidade, gente, muita também, sabe? E ela trabalhava num outro depósito, assim, nossa, coitada. Aí, daí eu falei isso pra ela, né? E aí, gente, só que assim, esse meu patrão, quando eu tava grávida, em janeiro, fevereiro, a Lara ia nascer em junho, meu patrão faleceu, que me contratou. Até então, eu já estava trabalhando com o irmão dele, porque o irmão dele já estava muito ruim de saúde, aí ele quis se afastar um pouco, ir para um outro depósito que é da família também. Aí eu já estava começando a trabalhar com esse outro irmão dele. E esse outro irmão dele é muito diferente desse outro primeiro que me contratou. Ele era muito zen, muito de boa, muito responsável, mas ele era muito louco
Mas ele era um pai. Acho que é mais do que um pai, porque o que ele fez pra mim, meu pai nunca fez pra mim. Não tenho vergonha nenhuma de vir aqui falar pra vocês. E ele me ajudou muito, sabe? Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo. Em nenhum momento ele... Tipo, de nada, sabe? Aquele patrão assim, que quando a pessoa fala que tá grávida, eles já pensam assim, ai, para demitir. Não. Ele falou, cara, o que você precisar, eu vou estar aqui com você. Porque como eles sabiam que eu era sozinha na cidade, que eu estava lá pra trabalhar pra eles, então eles sabiam que não ia ser fácil essa minha jornada, né? E... gente, foi lindo. Assim, Deus tem um cuidado muito, muito sério comigo. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas eu vou falar pra vocês que eu vou contar agora como foi a minha gestação em relação ao meu trabalho, em relação ao meu curso. Morando em outra cidade, sozinha, eu tive sangramento. Gente, foi muito difícil. Sabe que você passar 9 meses gestando sozinha em outra cidade, sem ninguém? Eu só tinha o pessoal do meu trabalho. Às vezes, eu tava com dor, precisava ficar em casa, pegava atestado e ia trabalhar. Porque eu falava assim, se eu passar mal aqui, eu vou morrer aqui sozinha. E se eu passar mal lá no meu serviço, lá pelo menos eu tenho quem me ajude. Então, gente, foi muito, muito, muito difícil pra mim. Vai ser até difícil relatar isso pra vocês. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, vou dar uma respirada. Mas, gente, hoje é muito lindo. A maternidade me mudou muito, me transformou em uma mulher. Me deu forças que eu nunca, em hipótese alguma, imaginava que eu fosse ter. E você é uma pessoa antes de ser mãe e uma pessoa depois que você é mãe. Não tem como, não tem como. E você vai viver a fase mais louca e mais linda ao mesmo tempo. Ser mãe, literalmente, é padecer num paraíso, principalmente se você não tem rede de apoio. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, gente. Eu espero que vocês gostem de mim, de como eu falo, de como eu vou trazer esse conteúdo pra vocês. E eu quero muito, muito, muito saber a experiência de vocês também, sabe? Porque tem coisa que a gente passa na vida que a gente fala assim, gente, não é possível que só eu que passei por isso aqui. Não é possível que não tenha mais ninguém no mundo que não passou por isso igual eu tô passando. Então, deixe seu relato. Como você descobriu que estava grávida? Você descobriu no início da gestação? Você teve uma gestação silenciosa, pelo amor de Deus. Me conta aqui como foi. Eu amo saber sobre gestação silenciosa. Gente, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho de notificação. Se você quiser também acompanhar a minha doce loucura, rotina de confeitaria delivery, vocês vão lá no meu outro canal. Porque hoje eu decidi que a Lara não vai mais pra creche. E... gente, hoje é dia 27 de novembro. Eu tô decidindo isso no final de ano. Meu Deus. Mas também vai ter um vídeo específico sobre a creche. A minha filha já ficou internada. E eu venho contar tudo pra vocês. Porque eu acho que talvez se eu tivesse visto alguém com a experiência que eu tive, com todos os sinais que a Lara teve antes de chegar à internação, talvez a minha filha não tivesse ficado internada, porque novamente aconteceu. Há um ano atrás ela estava internada, nesse mesmo dia, há um ano atrás ela estava internada. E no final do mês passado ela começou com todos os sintomas que ela teve o ano passado. E graças a Deus eu consegui correr, já sabia de tudo como funcionava, e ela não precisou ficar internada de novo. Então, eu acho que, principalmente quando a gente tem experiências, assim, que a gente pode ajudar outras pessoas, por que não compartilhar, né? Então, gente, vou ficar por aqui. Um beijo. Eu espero que eu consiga contar sobre a minha gestação pra vocês. Eu vou gravar esse vídeo, assim, bem com calma, respirando, porque é um vídeo muito doloroso pra mim ainda, gente. Muitos detalhes, muitos detalhes. Gente, um grande beijo pra você. E tchau, tchau!